Bom dia, alunos do RICE. Vamos começar com uma matéria nova nessa nossa videoaula. Vamos falar sobre o quê? Sobre plano cartesiano. Nós falamos sobre os números inteiros, os números positivos e negativos, para a gente chegar nesse nosso cenário, que é a questão de plano cartesiano. A gente vai descobrir como que funciona o plano cartesiano, seus nomes, e para que nós utilizamos esse plano cartesiano, como ele é usado, ok? Antes de falar de plano cartesiano, vamos lembrar. Quando nós falamos de números inteiros, o que eu falei? Eu falei para vocês que eu tenho uma reta, por exemplo. Um ponto de partida seria o nosso zero. Do zero para a direita eu tenho os números positivos. E do zero para a esquerda eu tenho os números negativos. Tudo bem? Então acontece o quê? Da minha origem para a direita, o meu sentido é o quê? Vai ser positivo. Então, sempre dos números que forem à direita do meu zero vão ser o quê? Números positivos. E todos os números que eu tiver à esquerda do meu zero vão ser os números o quê? Negativos. Tudo bem? Ah, professor, por que você falou isso? Porque, de certa forma, o plano cartesiano é como se eu pegasse duas retas numéricas e cruzassem entre elas. Percebe aqui, ó, tá vendo? Se eu tivesse uma reta, tá vendo aqui x? Se eu tivesse a reta x deitada e a reta y em pé, ok? Onde elas se encontram o quê? Na origem, ok? Percebe aqui, esse zero é a origem. É onde se encontra a reta x e y. Onde encontra o quê? O zero do x e o zero do y. Tudo bem? Da mesma forma que a reta, acontece o quê? Tá vendo aqui no eixo x? O eixo x é chamado do quê? Do eixo das abscissas. Das abscissas. E o eixo y, que é o eixo em pé, é chamado do quê? Eixo das ordenadas. É só um nome, turma, para que a gente entenda. Quando eu falo eixo das abscissas, eu estou falando o quê? Eixo x, é a reta deitada. Quando eu falo eixo das ordenadas, eu estou falando da reta em pé, que é o eixo y. Perceba o quê? Ah, professor, por que essa ideia de eu colocar duas retas cruzando num ponto? Para que nós usamos isso? Nós usamos isso em muitas coisas, como exemplo, no aplicativo seu, no Google Maps, ou se você usa o Waze, não tem como você descobrir a localização sua no mapa? E para onde você quer, ele descobre a sua localização e como chegar lá? Um plano cartesiano é mais ou menos isso. É um método de eu descobrir aonde está um certo ponto, ok? Como assim? Olha, quando eu pego o exemplo, se eu dou uma coordenada, sempre quando eu tiver o plano cartesiano, eu vou dar para vocês uma coordenada. Exemplo, vou chamar a coordenada de coordenada A, ok? E essa coordenada A vai ser assim, olha, 2,1. Uma coisa importante nas coordenadas é o quê? Sempre o primeiro número que aparece é o quê? É o número que está no meu eixo X, que está na minha reta deitada, ok? E depois da vírgula vem o quê? São os números que estão no meu eixo Y, que está na minha reta em pé. Como assim, professor? Tá vendo aqui, olha, o meu ponto A, por que eu botei A 2,1? Seria o quê? O meu ponto A está no encontro no ponto 2, no meu eixo X deitado, e no ponto 1, no meu eixo Y, que é em pé. Perceba o quê? Ó, o A, né, o 2 no meu eixo X, onde está o 2 no eixo X? Não está aqui? Então eu faço o quê? Vamos fazer um pontilhado, ó, pontilhado aqui. E eu vou até onde? O 1 no eixo Y. 1 no eixo Y é aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um encontro entre esses dois pontos. Eles não se encontraram? O ponto onde eles se encontraram, que é esse meu ponto A. Tudo bem? Então essa coordenada é meio que uma localização, ok? Quando, por exemplo, você está no mapa, você pode dar suas coordenadas da posição onde você está no mapa, ok? O plano cartesiano é a mesma coisa. Eu dou uma coordenada, você descobre em que ponto no plano cartesiano ele está. Nesse caso, eu nem falei com vocês ainda. Esse plano cartesiano ele é dividido em quadrantes. Então tem aqui, olha, essa parte aqui, essa primeira parte aqui é chamada o quê? De primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante aqui, ó, nessa primeira parte, eu tenho o quê? Que a minha parte do x é positiva, a minha parte de y também é positiva. Por quê? Aqui no eixo y só tem números positivos, nessa partezinha, nesse retângulozinho aqui.
E nessa partezinha o x também não tem só positivos? Então aqui é o meu primeiro quadrante. Essa parte aqui é o meu segundo quadrante. No segundo quadrante acontece o quê? O x, tá vendo aqui o x? O x neo deitado. Aqui, olha, a reta deitada no segundo quadrante são números o quê? Negativos. E o y, que é a reta em pé, tem números positivos, ok? Aqui, olha, já é o meu terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto a reta deitada, que é o eixo x, quanto a reta em pé, que é o eixo y, são o quê? Números negativos. E aqui, por último, eu tenho quem? O quarto quadrante. No quarto quadrante, no eixo x é positivo, e o meu eixo y, que é a reta em pé, tem números o quê? Negativos. Então, o quê? Tá vendo esse ponto A? Ele está no primeiro quadrante, tudo bem? Então, agora vamos continuar falando em relação a coordenadas. Eu vou dar alguns pontos e suas coordenadas para a gente fazer juntos, ok? Exemplo, se eu pegar o ponto B e falar que a coordenada dele é -3 e 4, como é que eu faço? Lembra? A primeira coordenada é da meu eixo x, que é da linha deitada. A linha deitada está falando como? É -3. Onde está o -3 na linha deitada? Ó, 1, 0, -1, -2, -3. -3 é aqui, ó. Tá vendo aqui? Achamos o -3. O segundo ponto, né, o y, que é a reta que está em pé. Então, na reta em pé vai ser quanto? 4. Onde está o 4? 1, 2, 3, 4. O 4 não está aqui? Então, onde está esse ponto B? No encontro entre o -3 e o 4. Ó, o -3 e o 4. Ó. Então, vamos fazer aqui, vai ficar mais ou menos. Então, eles não se encontram nesse ponto aqui, olha. Então, tá vendo aqui? Aqui é o meu ponto B. Ok? Então, é a coordenada do B. Então, meu ponto A está aqui, primeiro quadrante. Meu ponto B está aqui, olha. Ele está no segundo quadrante, está nessa segunda partezinha aqui. E se eu pegar um ponto C de coordenadas 1 e -2. Ok? Então acontece o quê? O que eu estou dizendo? Eu estou falando que aqui, olha, no meu eixo x é o ponto 1 e no meu eixo y é o -2. Ó. Eixo x, né, o deitado, onde está o 1? O 1 está aqui. Beleza? Ó, tá vendo? O 1 está aqui. E ele quer no eixo y o -2. O eixo y é qual? É esse aqui, né? O -2 está onde? O -2 está aqui. Então, ó, no eixo y é o -2. No eixo x, que é o deitado, está o 1. Então, ele se encontra aqui, olha. O x, 1 e no y, -2. Então, ele está onde? O meu ponto C está aqui. Ele está onde? Ele está no quarto quadrante. Ok? Então, essa é a localização dele, ó. No x é 1 e no y é o -2. Se eu colocar um ponto D sendo -3, cadê? E o ponto Y, -3 também. O que eu faço? Aqui no eixo X, né, -3, então vou aqui no -3, ó. Eixo X é o deitado, ó. 0, 1, -1, -2, está no -3. Ok, é o -3. E no eixo Y, que é em pé, também é -3, ó. 1, ó, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. Então ele está onde? Ele está no -3 no eixo Y e no -3 no eixo X. Então, onde está esse ponto D? Esse ponto D, ó, ele está aqui, ó. Ele está onde? Está no terceiro quadrante. Lembrando, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Ah, professor, mas se eu chegar e fazer isso aqui, ó. Exemplo, letra E. Se eu falar que a coordenada dele é 0, 2. Vou falar que ele tem coordenada 0 no eixo X. Tá bom. Coordenada, sempre quando eu tiver uma coordenada 0, exemplo, se o meu X for 0 e eu tenho a coordenada Y, aonde fica o ponto? O ponto fica onde? Nesse valor de Y. Como assim? Olha, a coordenada X não é 0? Então o meu X é onde? É o 0. E o Y está quanto? Está no 2. Então, olha, está no 0 e no 2. Ó, 0, 1, 2. Então, esse ponto E está onde? Ele está aqui, em cima do 2. Ok? A coordenada X não é 0? Ó. Aqui é a coordenada 0 do X. E a do Y não é 2? Ó. 1, 2. Que é em pé. Show? Professor, e se for o contrário? Coordenada F for 5, 0.
Ó, o que eu estou dizendo? No meu eixo x é 5 e no eixo x é 5 e no eixo y é 0. No y é 0, então no em pé aqui é 0. Parei no 0. O x é quanto, né? 5. O x neo deitado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então o ponto F está onde? Tá aqui. Ok? Show de bola. Tranquilo. Mas, professor, e se eu tivesse um ponto G? 0, 0. 0, 0. 0 em x, 0 em y. Então, onde vai ficar o meu ponto? Ele vai ficar onde? Na origem. Tá vendo aqui o 0, 0? Aqui é o ponto 0, 0. Então, aqui que ficaria o ponto G. Tudo bem? Tranquilo? Tá, professor. Essa é uma questão de localização. Mas como o senhor poderia pedir? Exemplo, eu poderia chegar e dar umas coordenadas para você e falar que eu quero que você ligue essas coordenadas e veja que figura nós vamos conseguir chegar ligando essas coordenadas. Como assim? Vocês vão ver aqui um exemplo. Só um minuto. Só consertar isso aqui, apagar as coisas. Só vou ajeitar aqui a nossa reta. Nosso plano cartesiano, perdão. 2, 1. Estraguei nosso desenho, mas vamos lá. Pronto. Vamos fingir assim que eu chego para vocês e falo: turma, eu quero saber que figura vai gerar usando essas coordenadas aqui. Ó. Vou colocar a coordenada nesse canto aqui. Ó. Eu quero saber que figura vai gerar você ligando essas coordenadas. Caramba, professor, não faço ideia que figura vai gerar. Simples, vai de ponto em ponto. Ó. Aqui está quanto? 1 no x e 1 no y. Então, vou aqui, ó, x, 1. Y, que é o em pé, 1. Encontrei? Ponto. Coloquei o ponto aqui. Ah, professor, ó, x1, y3. Ó, x1, y3. Ó, x1. Mas o meu y é quanto? No 3, ó. y0, 1, 2, 3. Então, aqui, ó, x1, y3. Então, ó, o outro ponto está aqui. Agora eu falei x4, y1. Ó, x4, ó, 1, 2, 3, 4. E o y é onde? No 1. Então, aqui, ó, o y1. Liguei? Pronto. Agora eu botei quem? x4, y3. Ó, x4. E o y é quanto? 3. Turma, que figura geométrica eu formo juntando essas minhas coordenadas? Ligando essas coordenadas. Eu formo o quê? Eu formo um retângulo, ok? Então, se eu ligar aqui essas minhas coordenadas, eu formo o quê? Eu formo um retângulo. E se eu perguntasse para você, turma, cite um ponto que esteja dentro desse meu retângulo. Dê as coordenadas de um ponto. Vou falar um ponto A. Olha, ele tem que estar aqui dentro. Concorda comigo? Eu posso fazer o que, exemplo? Eu posso usar a coordenada 3, 2. Por que a coordenada 3, 2, professor? Coordenada 3, ó, 3 no x e 2 no y, ó. E não se encontra aqui, ó. Então esse ponto A não está dentro do meu retângulo? Tá. Ah, eu também fiz esse exemplo. A coordenada B, 2, 2. Também, ó. 2 não é o x, não é o primeiro, ó. 2 no x e o y é 2. Pronto, meu ponto B também está dentro dessa minha figura, ok? Então tem vários métodos de a gente trabalhar com o plano cartesiano. O mais usado no nosso dia a dia é essa questão de localização, Google Maps, essa parte de localizar. Exemplo, quando você está perdido no deserto e tal, você pode, dependendo se você saber a sua localização, você dá suas coordenadas e a pessoa consegue chegar certinho onde você está. O plano cartesiano é a mesma coisa. Eu te dou a coordenada e você me diz aonde esse meu ponto está, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Encerramos por aqui. Então, ó, plano cartesiano nada mais é do que isso. Então, agora eu vou passar para vocês uns exercícios do livro para a gente fazer e fixar isso aqui que a gente aprendeu, tudo bem?
É bem tranquilo, é bem simples e tem poucas páginas, ok? Então eu quero que vocês façam qual? Quero que vocês façam os exercícios das páginas qual? Vamos lá. Páginas 169 até a página 175, ok? São exercícios simples, tranquilos. Qualquer dúvida, durante a aula vocês perguntam para mim, ok? Até a próxima videoaula, turma.